Então, minha gente, com a palavra, o nosso Fábio. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesses breves minutos de reflexão. Em agosto de 1195, na cidade de Lisboa, nascia Fernando Martim Bulhões, filho de Martim Bulhões e de Teresa Taveira, uma família extremamente importante que chegou a Portugal para fundar a realeza naquelas terras. Não faziam parte da família real, mas chegaram juntamente com a família real para fundar a realeza em Portugal. Fernando, ainda pequeno, já demonstrava traços característicos que o faziam se distinguir perante os demais. Logo cedo, iniciou seus estudos, mas como Lisboa, à época, não possuía muitas oportunidades, foi então estudar na Sé. Teve estudo ensino católico e a partir dali ele aprendeu gramática, aprendeu a língua portuguesa e começou a estudar um pouco de filosofia e também religião, afinal de contas era o ensino católico. Aos 16 anos de idade, ele toma uma decisão muito importante em sua vida. Resolve seguir uma vida dedicada à religião, uma vida dedicada aos ensinamentos de Jesus. E, para tanto, ingressa em um convento, na Ordem dos Agostinhos. Mas, qual é sua surpresa, quando, logo ao entrar nessa ordem religiosa, logo nos primeiros dias naquele convento, começa a perceber que os ensinamentos do Cristo não eram vivenciados da forma que ele esperava. Ele encontrou na realidade um ambiente de disputa por riqueza, por poder, e ele não enxergava naquilo o ideal que ele havia traçado para a sua vida. Diante desse cenário, ele pediu transferência para tentar a sua vida religiosa em uma outra localidade. E lhe foi deferido o pedido, ele foi transferido para Coimbra. Em Coimbra, ele encontra um ambiente um pouco mais propício, todavia ainda distante do que ele esperava, ainda distante do que ele enxergava nos ensinamentos do Cristo, pois a atmosfera ainda era de disputa por poder, ainda era de disputa por dinheiro, dentro daquele contexto religioso. Uma pequena decepção, então, o estava tomando, até que um fato extremamente relevante ocorre. Lá em Coimbra, aquele convento recebe a visita de alguns frades de uma outra ordem religiosa, uma ordem fundada por um tal de Francisco, da cidade de Assis, Francisco de Assis, uns frades franciscanos que pregavam uma vida mais em harmonia com os ensinamentos do Cristo, uma vida de simplicidade, onde a riqueza não era importante, onde os recursos materiais estavam em segundo plano. E ali, observando aqueles frades franciscanos, Fernando começa a perceber que o ensinamento do Cristo poderia ser encontrado de forma mais viva em outra ordem religiosa. Aqueles frades franciscanos que ali estavam abrigados iriam dali a alguns dias partir para terras africanas para levar a mensagem do Cristo àqueles povos. E assim o fizeram.
Fernando, observando aqueles frades partirem, ficou extremamente interessado, motivado por aquela nova perspectiva e foi acompanhando o que iria acontecer com aqueles frades. Mas qual não foi sua surpresa quando a missão daqueles homens foi interrompida de forma extremamente bruta, porque não tiveram a habilidade suficiente com a palavra e acabaram tendo as suas vidas ceifadas pelos soberanos dos países africanos. Afinal de contas, eles acabaram tentando impor a verdade do Cristo ao invés de convencer pelo amor, e acabaram com isso ofendendo um pouco a religião que já predominava à época naquela região, que era a religião muçulmana, o que acarretou na morte desses frades. A notícia da morte dos franciscanos chegou de uma forma bastante especial nos jovens religiosos da Europa. Atingiu-os não com um sentimento de desânimo ou de medo, ao contrário, o sentimento foi de estímulo. E Fernando estava incluído entre esses jovens que se sentiram mais estimulados por continuar a sua tarefa de seguir o Evangelho de Jesus, de divulgá-lo em outros campos, em outras searas, em outros países. E assim ele resolve mudar de ordem religiosa. Sai da ordem dos agostinhos e ingressa agora na ordem franciscana. E como de costume, troca o seu nome. Deixa de se chamar Fernando e passa a se chamar Antônio. E logo, nos primeiros momentos, nessa nova ordem religiosa, na ordem franciscana, ele traça um objetivo. Desejava ir até a África para levar àquele continente o Evangelho de Jesus. E de tanto insistir, ele, no início, desacreditado por seus superiores, mas persistindo e insistindo, ele consegue ser enviado para pregar aos nossos irmãos que estavam naquele continente. Mas assim que chega em terras africanas, Fernando, agora Antônio, cai doente, fica extremamente debilitado, não consegue então levar a cabo o seu objetivo, não consegue mais levar a mensagem que ele tanto queria. A sua saúde não permite, não havia outra solução, deveria retornar à Europa. É então colocado em um navio que zarpa em direção à Espanha. Mas, à época, os recursos tecnológicos extremamente precários, sequer havia sido inventada a bússola ainda, fizeram com que aquele navio se desviasse de seu rumo e fosse aportar em terras italianas. Antônio, então, desce na Itália, desembarca na Itália e começa um processo de recuperação de sua saúde em Messina, onde é abrigado em um convento franciscano, e ali fica se recuperando, fica tentando novamente retomar a sua saúde. E enquanto estava em seu tratamento, quando estava ainda convalescendo, ele recebe uma notícia de que uma grande reunião iria ser realizada em uma cidade vizinha. Um conclave que reuniria mais de 500 frades franciscanos e que seria presidido pelo próprio Francisco de Assis, ainda vivo à época. Ele então se interessa em participar dessa reunião, pede aos seus superiores, que inicialmente negam, mas após alguma insistência autorizam a sua ida. Nesse conclave, a ordem franciscana estava se reorganizando. Tarefas estavam sendo atribuídas aos membros daquela denominação.
E assim nós vamos encontrar uma grande reunião presidida por Francisco de Assis, em que as pessoas estavam sendo destacadas para novas atividades. As pessoas, os frades, que mesmo no ambiente franciscano ainda cultivavam o orgulho, ainda cultivavam também o egoísmo, naturais, afinal eram seres humanos, eles estavam se colocando à disposição dos serviços, mas inicialmente apenas eram escolhidos aqueles que se ofereciam para as atividades que davam algum destaque. Então, Antônio, antigo Fernando, não era escolhido para participar de qualquer um dos grupos, pois apenas se colocava à disposição para as tarefas mais simples, aquelas que são fundamentais, mas que não dão destaque às pessoas, como, por exemplo, o auxílio na cozinha, na limpeza, tarefas importantíssimas. Mas, como ele só se colocava à disposição para essas tarefas, não foi sendo escolhido. Até que, finalmente, já entre os últimos integrantes da ordem religiosa que ali estavam, nós vamos encontrar Antônio sendo acolhido, abrigado por Frei Graciano, diretor de um convento franciscano, de uma instituição franciscana. Antônio então segue para esse convento, onde começa a trabalhar de forma intensa, incansável, na manutenção do convento, na limpeza, na cozinha. E uma de suas atividades era seguir, acompanhar o Frei Graciano, o diretor daquela instituição, nas viagens que fazia a locais próximos. Em um determinado dia, em uma reunião que ocorreria em uma cidade vizinha, Antônio, acompanhando o Frei Graciano, foi então participar desse encontro. E lá, onde alguns assuntos foram debatidos, ao final, alguém deveria proferir algumas palavras sobre o Evangelho de Jesus. Os frades que ali estavam reunidos declinaram. Afinal de contas, foram pegos de surpresa. Não haviam preparado nada. Teriam que improvisar e assim não queriam. Titubearam, fraquejaram, tiveram medo. E de forma um pouco jocosa, pediram para que aquele humilde frade, aquele que estava dedicado exclusivamente às atividades da cozinha, da limpeza, falasse algumas coisas, esperando que nada de proveitoso fosse ser dito. Mas qual não foi a surpresa? Quando Antônio, resistindo inicialmente ao convite, aceitou logo em seguida e começou a falar do Evangelho de Jesus de uma forma tão intensa e maravilhosa que as pessoas não conseguiam acreditar. Falar de uma forma tão sábia, extrair o conteúdo trazido na Boa Nova de Jesus de forma que eles nunca haviam escutado. Falar dos ensinamentos, das passagens evangélicas, resgatando o seu verdadeiro sentido, o sentido de priorizar o amor ao próximo, o amor a Deus. E isso foi colocado de forma tão intensa, tão viva, que tocou o coração de cada um dos presentes. E a notícia não ficou restrita àquelas pessoas. Logo, Francisco de Assis recebeu a notícia de que um tal de Antônio havia pregado de forma tão maravilhosa. E percebendo o potencial daquele jovem, destacou para iniciar um trabalho de divulgação do Evangelho, de divulgação da palavra do Cristo em terras italianas e francesas. E assim foi feito. Inicia assim uma jornada incansável de Antônio, levando a palavra do Cristo para diversos povos, para diversos países, para diversas cidades. E uma cidade o cativa de forma especial,
Ele cativa os habitantes daquela cidade e a cidade o cativa também e desenvolve especial atenção a cidade de Pádua, na Itália. E então nós vamos encontrar o Antônio, conhecido como Antônio de Pádua, ou mais conhecido ainda como Santo Antônio. Santo Antônio, o Antônio de Pádua. Antônio de Pádua, que na verdade não era Antônio, era Fernando, que na verdade não era de Pádua, mas de Lisboa, mas Antônio de Pádua, um exemplo, um homem que apesar de todo o conhecimento, apesar de todo o destaque que ganhou, conservou a sua humildade, conservou um sentimento de pureza d'alma, o sentimento de que o fazia vivenciar os ensinamentos do Cristo. Não apenas pregava, mas vivia da forma como Cristo havia exemplificado. Antônio de Pádua, um homem extremamente humilde, mas também extremamente corajoso, que não deixava com que o receio e o medo fizessem com que ele desistisse, que ele voltasse atrás. A história dele já mostra. E mais, outras passagens deixam isso muito claro. Certa vez, Antônio, morando na Itália, e a Itália à época não era ainda unificada, não era um país unificado, tinham várias cidades ainda que eram soberanas. Ele estava extremamente preocupado, porque um soberano italiano havia decidido iniciar uma trajetória de guerras e conquistas em relação às cidades vizinhas, e aquilo provocaria grande dor, grande sofrimento, como acontece em todas as guerras, em todos os combates. E diante dessa situação, ele resolve ir até aquele soberano, resolve conversar, pedir para que ele mudasse de ideia. Mas imaginem um simples frade franciscano procurar um soberano na Idade Média para pedir que ele mudasse os seus planos de guerra. Algo impensável. As pessoas que sabiam dos planos de Antônio já o condenavam. Falavam, a morte é certa, não conseguirá sair dessa visita. Mas ele foi. Foi com fé, na certeza de que estava fazendo o certo, na certeza que estava fazendo aquilo que Jesus faria. E foi até lá conversar, pedir para que ele mudasse os seus planos. E as pessoas, bastante surpresas, olharam a reação do soberano, que concordou com as palavras de Antônio, que de fato resolveu voltar atrás e não iniciar aquela trajetória de guerras. E assim que Antônio partiu, foram perguntar para o soberano o que tinha acontecido. Ele disse que não conseguiu resistir, porque olhava para a face daquele homem e via uma luminosidade intensa. Não conseguiu resistir. Mas, diante da influência de seus pares, que falavam como ele havia cedido, como ele havia permitido que um frade influenciasse nos planos daquele reino, ele então resolveu fazer um teste e disse: comprem um grande presente, encaminhem para o convento. Se Antônio aceitar o presente, matem-no. Mas se ele o rejeitar, eu vou de fato seguir as orientações que ele me transmitiu. E assim foi feito. O presente chegou, e mal Antônio viu aquele presente, já mandou devolver. Não apenas por perceber o que estava por trás, mas por não ter interesse nas questões materiais. Devolveu, e aquele soberano desistiu dos seus planos. Vejam a coragem, a certeza do que deveria ser feito, e não cedeu. Foi firme, mesmo diante dos riscos, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades. Não foi a única passagem. Após a morte de Francisco de Assis, a ordem franciscana estava correndo um risco muito grande, porque assumiu um
religioso que desejava causar profundas transformações naquela ordem. Dizia que a simplicidade não era importante, ao contrário, o luxo, a riqueza deveria mais uma vez tomar conta, porque os frades mereciam o conforto, o luxo, a riqueza. E estava então iniciando uma transformação da essência daquela ordem religiosa. Muitos discordaram, mas ninguém ousou levantar a voz contra um superior hierárquico. Antônio fez, acompanhado de um frade apenas. Foram conversar com o Papa. Imaginem, Idade Média, o poder papal extremamente valorizado, e um frade indo conversar com aquela autoridade máxima para falar que um superior hierárquico estava distorcendo os conceitos pregados por Francisco de Assis. Também muitos já haviam condenado Antônio, falaram: o destino é excomunhão, talvez morrerá numa fogueira. Mas ele insistiu, enfrentou os obstáculos, enfrentou o desafio e foi conversar com o Papa. E o Papa o ouviu, substituiu aquele que era o líder religioso por um outro, que conservou, pelo menos por mais algum tempo, a essência das lições de Francisco de Assis. Vejam, Antônio de Pádua. O curioso é que muitas vezes, quando nós olhamos para Antônio de Pádua, nós sequer lembramos dessas passagens de sua vida, sequer sabemos dessas passagens de sua vida. Olhamos para Antônio de Pádua, conhecido como Santo Antônio, e deixamos de lado o exemplo que ele foi. Deixamos de lado as características marcantes que fizeram com que esse homem pudesse hoje ser observado como um exemplo, embora nós não o façamos. Vejam, quantas vezes nós fraquejamos diante dos obstáculos da vida? Quantas vezes nós não falamos: sou cristão, sou espírita, e vou seguir então a minha vida de acordo com os ensinamentos do Cristo, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Mas diante do primeiro obstáculo, nós deixamos de lado. Muitas vezes temos vergonha de assumir o papel de cristão, de assumir o papel de espírita. E não digo nem apenas de dizer que é espírita, de falar que é cristão, não, mas de se comportar de acordo com os preceitos da doutrina espírita e do cristianismo. Quantas vezes somos chamados para vivenciar determinadas situações que são absolutamente contrárias à doutrina do Cristo e ao Espiritismo, e nós, por receio de desagradar o outro, por receio de sofrer sanções sociais, deixamos de lado tudo aquilo que acreditamos e vamos ceder a esse medo, a esse receio. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem por medo, por receio? Deixamos de lado oportunidades de crescimento por não conseguirmos realmente valorizar o que o cristianismo e a doutrina espírita vem nos ensinando. Quantas vezes? E olhamos para um homem como Antônio de Pádua e vemos um exemplo que nos mostra que é possível vivenciar os ensinamentos do Cristo. Quantas vezes nós olhamos pessoas que têm um pequeno destaque na sociedade ou mesmo no contexto religioso, enchendo o peito com orgulho, enchendo o peito de forma a olhar o outro como inferior. E nós então olhamos para Antônio de Pádua, esse homem, esse espírito que, apesar de tanto destaque, conservou-se extremamente humilde,
apesar de ter pregado em várias cidades, chamando a atenção de multidões, ele continuava nos seus afazeres rotineiros e diários, no auxílio à cozinha, limpeza, demonstrando que não há tarefa melhor do que a outra, que não há atividade superior à outra, se a atividade for feita de bom coração. Nós não enxergamos Antônio por esse prisma. Talvez enxergamos mais o Antônio pelos fenômenos que ele produziu. E aí vamos enxergar diversos fenômenos. Antônio de Pádua é extremamente conhecido pelos, entre aspas, milagres que produziu, porque era portador, na realidade, de uma mediunidade extremamente ostensiva e acabou promovendo diversos eventos, na verdade, diversos fenômenos mediúnicos. E esses fenômenos mediúnicos, caracterizados pela Igreja Católica como milagres, acabaram trazendo determinada fama que acabou gerando aí a canonização de Antônio. Aliás, uma canonização recorde. Em 11 meses após a sua desencarnação, ele já havia sido elevado à condição de santo. Mas nós vamos encontrar diversos fenômenos mediúnicos produzidos por meio de Antônio de Pádua. Não foram poucos. Ele tinha uma mediunidade realmente excepcional. Certa vez, um tabelião na cidade em que ele vivia, que era extremamente mal-humorado, aquele que não falava com ninguém, o Antônio passava todo dia por ele e lhe desejava bom dia. Ele amarrava o rosto ao semblante e não lhe respondia. Todo dia Antônio insistia e falava bom dia, ele sempre com o semblante fechado. E um dia em que ele estava mais irritado, Antônio lhe desejou bom dia e ele falou: olhe, rapaz, eu ainda vou enfiar-lhe uma espada no peito. E ele disse de uma forma, com uma presença de espírito muito grande: olha, já tentei ser Marte e não consegui, referindo-se ao tempo que passou na África. Mas ele então disse: o senhor sim, um dia irá ser um Marte do cristianismo. Ele riu, achou graça, afinal de contas não acreditava naquilo. Alguns anos depois, esse tabelião havia de fato se identificado com os ensinamentos do Cristo e havia então iniciado também uma trajetória de defesa das ideias cristãs, quando acabou tendo a sua vida ceifada em razão dessa tarefa. Ele já conseguia antever o que iria ocorrer com aquele homem, já conseguia então prever o destino daquele senhor que com ele conversava, ou pelo menos ele tentava cumprimentar todos os dias. Outro fenômeno que ocorria era que toda vez que ele ia pregar, que ele ia falar, a sua voz era colocada de uma forma tão intensa que milhares de pessoas, à época não existia microfones, não existia nada, milhares de pessoas que sequer conseguiam ser abrigadas em um ambiente fechado, ele falava ao ar livre muitas vezes, todos escutavam de forma clara o que ele estava falando. Há um fato bastante interessante, quando uma mulher que desejava ir escutar as palavras de Antônio foi proibida pelo marido. Ficou então na janela de sua casa, a alguns quilômetros, onde a palestra estava sendo proferida por Antônio. Mas, surpreendentemente, ela começou a ouvir todas as palavras que Antônio estava dizendo. Ouviu de sua janela o que estava sendo dito a quilômetros e quilômetros de distância. Fenômeno também nós vamos encontrar. Como vamos encontrar outros tantos? Certa vez, um jovem do convento franciscano estava desesperado. A sua mente não conseguia centrar-se, porque ele cultivava pensamentos menos nobres.
estava desesperado, lutava contra esses pensamentos e não conseguia vencê-los. Foi conversar com Antônio, pedir ajuda. E Antônio, impondo as suas mãos, fazendo o sinal da cruz, poderíamos dizer uma espécie de passe à época, já que não se tinha o conhecimento do passe, ele fez o sinal da cruz, nem precisaria, mas ele fez. E então, instantaneamente, aquele jovem conseguiu recuperar a sua capacidade de raciocínio, conseguiu instantes valiosos para que a partir dali conseguisse levar a sua mente a uma instância que pudesse equilibrá-lo e aí dali para frente conseguir então fazer escolhas por sua própria conta. Mas talvez o fenômeno que torne Antônio mais conhecido seja a ubiquidade, onde ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Foram algumas vezes que ele fez isso. Em um determinado momento, ele tinha o hábito de cantar todas as manhãs no seu convento. E ele havia ensaiado uma determinada peça, olha o coral, ele havia ensaiado uma determinada peça quando ele saiu em uma viagem para pregar. Estava pregando e lembrou que naquele instante o coral estava se apresentando. Deixou seu corpo estático e lá, na cidade vizinha onde ficava localizado o convento, viu-se Antônio chegar e cantar o trecho que ele havia ensaiado. Cantou e desapareceu. Seu corpo retoma o movimento e ele continua a pregação. Mas não para por aí. Talvez os fenômenos de ubiquidade que mais marcam a vida de Antônio, aqueles que são mais conhecidos, estão relacionados ao seu pai. O pai de Antônio deu algum trabalho. Era um homem de bem, mas deu algum trabalho para ele, vocês verão. Certa vez, ele era responsável pelo recolhimento de tributos em Portugal. Ele ficou em Lisboa. Era responsável pelo recolhimento de tributos em Portugal, mas era uma pessoa um pouco desorganizada. Havia recolhido alguma quantia em dinheiro, mas não havia guardado os documentos que comprovavam o destino que ele havia dado àqueles recursos. Estava então sendo acusado pela coroa portuguesa de ter desviado e roubado a coroa portuguesa. Quando ele estava entrando na sala de audiências para o seu julgamento e a condenação era quase certa, nós vamos encontrar Antônio entrando por aquela sala de audiências, por aquela porta, e falando detalhadamente cada centavo, dando conta de cada centavo que ele havia utilizado, que ele havia arrecadado, esclarecendo então todos os problemas, todas as questões e conseguindo a absolvição de seu pai. Nada demais se nesse mesmo momento Antônio não estivesse na Itália, a vários e vários quilômetros de distância. E aquele que é o mais marcante de todos os fenômenos, quando mais uma vez um acontecimento envolve seu pai. Um jovem português havia sido assassinado em Lisboa e o corpo foi enterrado no quintal do pai de Antônio. As investigações iniciaram quando descobriram aquele corpo. O pai então foi acusado e condenado por aquele homicídio. A sentença era a morte. E quando ele estava prestes a ser executado, já encaminhava para a execução da sentença, Antônio recebe a notícia do que estava por ocorrer. Estava pregando. Mais uma vez o seu corpo fica estático. Ele se desloca até Lisboa, se materializa. Vai se materializar
e vai, junto com ele, materializar aquele jovem que havia sido assassinado. E é o próprio jovem quem conta toda a história, que diz e esclarece as circunstâncias do crime e acaba inocentando mais uma vez o pai de Antônio, que consegue se salvar daquela condenação e é inocentado, absolvido. Muito bem, talvez nós nos apeguemos mais aos fenômenos do que ao exemplo. Afinal de contas, são fenômenos que parecem, vejam bem a palavra, parecem fantásticos. Porque na realidade não há nada de milagroso nesses fenômenos. Na verdade, estamos diante de fenômenos mediúnicos, perfeitamente explicáveis de acordo com as leis naturais. Quando lemos o livro A Gênese, nós vamos encontrar o Kardec se dedicando a esclarecer, com a ajuda dos espíritos, os milagres, tidos como milagres na realidade, que nada mais eram do que fenômenos naturais, fenômenos mediúnicos, muitas vezes, outras vezes anímicos, mas fenômenos que estavam de acordo com as leis naturais. Deus não precisa revogar as suas leis para permitir milagres. Deus não precisa excepcionar situações para que nelas não se apliquem suas leis, porque se nós admitíssemos isso, estaríamos dizendo que as leis de Deus são imperfeitas e precisam ser excepcionadas em algumas circunstâncias, mas não. As leis de Deus são perfeitas, harmoniosas e são aplicadas sempre, sem revogação, sem necessidade de exceção, tudo regulado de acordo com as leis divinas. Mas é curioso, porque muitas vezes nós nos interessamos mais pelos fenômenos do que pelo exemplo, pela lição. E aí começamos a pensar, será que nós não fazemos o mesmo dentro da doutrina espírita? Será que dentro da doutrina espírita os fenômenos não acabam atraindo mais do que é o próprio conteúdo da doutrina? Vejam que nós vamos ter uma doutrina caracterizada, evidente, pelo contato, pelo intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Isso é fundamental, isso é importante termos em mente. A doutrina espírita é caracterizada por esse intercâmbio. Mas vejam, qual é a importância do intercâmbio? Vamos ter que extrair a importância. Qual é? É permitir que nós tenhamos contato com a realidade da vida espiritual. Permitir que tenhamos informações relevantes para o nosso progresso intelectual e moral. Não simplesmente produzir fenômeno pela curiosidade. Não simplesmente ficarmos maravilhados por fenômenos que muitas vezes vamos, mesmo diante do conhecimento espírita, dar feições de fenômenos mágicos, maravilhosos. Não. Vamos olhar para os fenômenos como oportunidades que temos de obter conhecimento para crescer, para progredir, para produzirmos a nossa reforma íntima. Mas não paramos por aí, porque muitas vezes não são os fenômenos de Antônio de Pádua que chamam mais atenção. Muitas vezes são outras características ainda mais fantasiosas que vão gerar a maior fama de Antônio de Pádua, o Santo Antônio. Afinal de contas, Santo Antônio é conhecido como o quê? Santo casamenteiro, né? Por que será? E aí, a história tem diversas versões, mas na verdade Antônio, ele era uma pessoa que valorizava a família. E depois, muito depois de sua morte, é que o santo, entre aspas, acabou ganhando essa fama. Mas vejam, e aí nós vamos imaginar que Antônio de Pádua tem esse poder de causar, de gerar bons casamentos. E aí, olhem só como a coisa vai caminhando. Ao invés de dizermos que
o homem Antônio, que foi canonizado e virou santo, tem esse poder, já começa mais uma distorção. Passa-se a ver a imagem, aquela imagem, a estátua, como dotada de poderes místicos, de poderes capazes de gerar bons casamentos. E aí nós vamos encontrar, vejam só, algumas vezes a estátua sendo o motivo da adoração. Certa vez, uma senhora morava em uma cidade portuguesa, aliás, Antônio de Pádua, que em Portugal é conhecido como Antônio de Lisboa, já que é nascido em Lisboa. Ele é o santo que tem o maior número de devotos em Portugal. E uma senhora muito devotada, Antônio de Lisboa, Antônio de Pádua, vai se mudar de uma cidade para outra em Portugal. E para evitar um grande volume na mudança, diz que vai deixar aquela imagem e vai comprar outra imagem do santo na nova cidade. E assim fez. Mas as coisas não estavam indo muito bem na nova cidade, e ela não teve dúvidas. A culpa era de quem? Do santo. Se ela tivesse com outro santo, as coisas estariam indo melhor. As coisas estariam indo... Olha só, a estátua, a imagem, o amuleto, servindo aí como a referência para a pessoa. E assim nós vamos encontrar o santo casamenteiro, o Antônio. Quando muitas vezes olhamos então as pessoas pedindo a estátua. No início era simplesmente pedir um casamento. E aí as coisas foram ficando um pouco mais exigentes. Não pediram simplesmente uma boa união. Começavam a pedir a união, o casamento com determinada pessoa. E aí escreviam o nome e de forma inocente colocavam o nome debaixo do santo. Mas como estava demorando o resultado, como os casamentos não vinham, resolveram arrumar um jeito de estimular Santo Antônio a promover aquele casamento. E a imagem de Antônio de Pádua é tida com o livro na mão e também com o menino Jesus em suas mãos. O que começaram a fazer? Sequestrar o menino Jesus. Verdade. E isso é tão verdade que a Igreja Católica determinou que as imagens de Antônio de Pádua começassem a ser feitas com o menino Jesus fixo na estátua, para que evitassem os sequestros do menino Jesus. Só que não adiantou, que aí começaram a sequestrar o próprio Santo Antônio. E aí começaram a maltratá-lo, porque o casamento não vinha. Começaram a amarrar o Santo Antônio. Santo Antônio, traga, olha só que ponto, né? Traga o casamento, que eu te solto. A estátua. Estavam olhando para a estátua, chantageando Antônio de Pádua através da estátua. É verdade, não é? Todos conhecem as simpatias, entre aspas. E aí depois, como não estava dando resultado, simplesmente amarrar o santo. Resolveram amarrá-lo de cabeça para baixo. E como crueldade nunca é pouco, vocês vão encontrar o Santo Antônio amarrado de cabeça para baixo e mergulhado num copo d'água. A ponto de que tem uma propaganda hoje em dia que está lá, o Santo Antônio amarrado de cabeça. A filha pede um casamento com limousine, com não sei o quê. E aí chega o pai da noiva, depois que a filha sai, tira o Santo Antônio do copo d'água. Olha, não precisa ter limousine, não precisa ter nada disso. Casamento simples, vou quebrar teu galho. Tira o santo de dentro do copo. Mas vejam só, amuleto, porque a imagem é um amuleto, um simples amuleto. E aí vamos encontrar Kardec perguntando aos espíritos se os amuletos têm alguma utilidade. Vamos encontrar então uma pergunta, se não me engano, é 534 do Livro dos Espíritos, nesse sentido, perguntando: há alguma utilidade nos amuletos? Os espíritos dizem não. Os amuletos conseguem atrair bons espíritos? Os amuletos não. O que atrai são os sentimentos. São os sentimentos. Os sentimentos é que vão atrair. Então nós vamos encontrar muitas vezes as pessoas transferindo para um objeto
transferindo, às vezes, não só para objeto, mas para comportamentos, para rituais, algumas coisas, alguns poderes que, na verdade, eles não os têm. Que eles não os têm. Ah, mas isso não acontece na doutrina espírita. De fato, na doutrina espírita não. Mas no movimento espírita, será que isso não acontece? E aí a gente vai encontrar muitas vezes, em alguns momentos, o movimento espírita sendo vítima de comportamentos como esse. Não vamos encontrar santos no grupo espírita, santo, imagem de santo. Bom, espero que não, né? Mas muitas vezes vamos encontrar alguns rituais que às vezes a gente não começa a raciocinar para começar a seguir. Exemplo, veja. Imaginem que uma determinada casa espírita tem uma reunião durante o dia e o passe é dado no salão, né? E nesse passe no salão, para contribuir com os médiuns passistas, as cortinas são fechadas, mas apenas para contribuir, já para eles não chamarem a atenção, para eles não distraírem. Afinal de contas, está durante o dia, tem um movimento na rua, eles fecham a cortina para que os passistas possam se concentrar melhor, não distrair, nada demais. Mas aí as coisas vão caminhando, e aí chegam pessoas novas, uma nova geração, e encontram ali as cortinas fechadas, e ao invés de refletirem, ao invés de tentarem buscar a causa, o motivo daquelas cortinas estarem fechadas, começam a falar que o passe tem que ser dado com cortina fechada. Isso acontece aos montes, né? Então nós vamos encontrar pequenas distorções sendo geradas, pequenas distorções sendo provocadas, e aí a gente fala, às vezes começa a repetir algumas coisas sem raciocinar, começa a repetir algumas questões que nos chegam sem parar para pensar no que estamos falando. Só porque fulano disse, nós admitimos como verdade absoluta. E aí nós vamos encontrar, isso aqui foi Divaldo que falou, então vamos aceitar só porque Divaldo falou. Isso aqui foi Chico Xavier que falou, então vamos aceitar só porque Chico Xavier falou. Não é isso que a doutrina espírita nos fala. É claro que quando nós olhamos as mensagens trazidas por meio de Divaldo, por meio de Chico, nós vamos encontrar ali valiosas lições, importantíssimas, fundamentais, belíssimas, mas elas são valiosas por quê? Não porque vieram por meio do Chico, não porque vieram por meio do Divaldo, mas por quê? Pelo seu conteúdo. Porque o conteúdo dessas lições, o conteúdo dos pensamentos que são lidos toda semana aqui, eles estão de acordo com a doutrina espírita. Vejam o pensamento de hoje, quando fala da importância dos primeiros anos de vida, da educação dos pais nos primeiros anos de vida. Está em harmonia com o Livro dos Espíritos, quando nos fala da importância e da responsabilidade dos pais sobre a criação dos filhos. Por isso é importante. E aí nós vamos ter que nos preocupar, sim, em manter a coerência da doutrina espírita. Nesses 150 anos de O Livro dos Espíritos, temos que nos preocupar em manter a coerência com o que está nesse livro maravilhoso. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pela preguiça, nos deixamos levar pela falta de vontade de estudar, de ler o Livro dos Espíritos e as outras obras, e vamos apenas ouvindo o que um fala, ouvindo o que o outro fala, e deixamos de lado o que é muito importante, nós consultarmos as obras. E aí vamos correndo um sério risco, um risco que Kardec já nos alertava. Lá no livro Obras Póstumas existe um capítulo escrito O Projeto, e lá nós vamos ver Kardec preocupado
com a unidade da doutrina espírita, com a conservação da unidade do conteúdo da doutrina espírita, para que ele não se desmantele, para que ele não passe a ser distorcido, porque se nós pararmos para pensar, foi isso que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo começou a receber influências e nós começamos a pensar hoje, por exemplo, em alguns rituais, em algumas denominações religiosas, que a gente fala, aonde está isso no Evangelho de Jesus? Aonde está isso? Foram pequenas distorções que começaram a existir. E aí nós vamos depois passar a admiti-las como questões fundamentais. O sinal da cruz, por exemplo. O sinal da cruz nós vamos encontrar como uma senha que os cristãos utilizavam para se identificarem à época em que eles eram perseguidos. E passa, então, a ter um poder, e as pessoas passam na frente de uma igreja, por exemplo, e têm que fazer o sinal da cruz. Por quê? E às vezes não estão pensando naquilo, né? Não estão pensando, vai no automático. Vai no automático. Nós corremos risco disso ocorrer na doutrina espírita. Nós, certamente, em outras vidas, estávamos na Igreja Católica, estávamos nas igrejas protestantes, estamos hoje na doutrina espírita, mas conservamos um pouco dessa nossa tendência. Nós queremos trazer às vezes para a doutrina espírita um caráter salvacionista, como quem é da doutrina espírita está salvo, e nos esquecemos que na verdade essa salvação vem através de um processo de reforma íntima, que na verdade não é uma salvação simplesmente, porque todos nós vamos caminhar para a felicidade, todos nós. É simplesmente um processo de redescobrimento. Kardec nos fala, orientado pelos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa que Kardec nos fala? É a mesma caridade que Paulo de Tarso nos diz, que é o amor em movimento. Fora do amor, portanto, não há salvação. Fora de cultivarmos esse sentimento lindo, nobre em nossos corações, não encontraremos a salvação. E que salvação é essa? A salvação de chegarmos ao reino de Deus, um reino de Deus que não está no céu, não está na terra, não está em um lugar, está dentro de cada um de nós. Um reino de Deus que pode ser conquistado à medida que nós vamos nos conquistando, à medida que nós vamos amando, à medida que nós vamos conseguindo colocar em prática o Evangelho de Jesus sem as distorções, colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita sem distorções. É isso. E aí nós vamos realmente nos aproximando. Se nós não tomarmos cuidado, precisaremos de um esforço tão grande quanto fez Antônio de Pádua. Antônio de Pádua precisou de um esforço muito maior, porque à época o cristianismo já estava sendo conduzido por alguns homens que distorciam o conteúdo do Evangelho. Não podemos deixar que isso ocorra também com a doutrina espírita, com essa terceira revelação, que vem trazer uma interpretação nova sobre os ensinamentos do Cristo. Vejam, valorizemos, portanto, a unidade da doutrina espírita. E Kardec continua: aonde nós podemos conservar essa unidade da doutrina espírita? No centro espírita, no grupo espírita, como célula fundamental. E aí ele fala então da importância do centro espírita. Ele diz que o centro espírita, como núcleo de estudo da doutrina espírita, tem esse papel fundamental de trabalhar e conservar a unidade dessa doutrina maravilhosa. Mas para que isso ocorra, nós devemos ter um olhar especial sobre a casa espírita, sobre o centro espírita, um olhar importante, percebendo, ainda que não de forma ostensiva, a verdadeira estrutura de uma casa espírita, sim. Porque podemos ter a certeza absoluta, que muito antes
dos primeiros tijolos serem colocados nesta casa, no plano espiritual, o trabalho já existia. Podemos ter a certeza de que, se existe o trabalho aqui, no plano material, existe também, com muito mais intensidade, no plano espiritual. Nós vamos encontrar um livro de Sueli Caldas Schubert, Ambiência Espiritual na Casa Espírita, falando das diversas formas de atuação dos amigos espirituais na casa espírita. Falando que, por exemplo, numa reunião como esta, é operada uma verdadeira desobsessão coletiva. Muitas vezes, o salão é dividido em partes no plano espiritual, para que os amigos espirituais atuem em cada um de nós, permitindo ali que nós possamos aproveitar não apenas a mensagem, mas também o ambiente da casa. E muitas vezes nós estamos sentados ouvindo a palestra, enquanto amigos espirituais estão operando, trabalhando de forma incansável em nosso benefício. E aí, às vezes, a gente vem para a casa espírita e se esquece disso. A gente vem para a casa espírita e fica sentado olhando o que está acontecendo na novela, o que está acontecendo no jornal. Amanhã eu tenho que pagar as contas, amanhã eu tenho meus afazeres, eu tenho que chegar em casa logo para adiantar ao almoço de amanhã. E aí nós perdemos a oportunidade, porque não basta estar aqui, tomar um passe e ir para casa. Nós estamos aqui, os amigos espirituais estão trabalhando, estão nos oferecendo ajuda, mas temos que estar dispostos a ajudar. E a ajuda vem. A ajuda vem, a ajuda é constante. Certa vez, em uma reunião, na nossa reunião mediúnica, um amigo espiritual se manifestou dizendo algo que muitas vezes nós não acreditamos ou esquecemos, falando que a equipe espiritual da casa visita os lares de cada um. Ele ainda brincou falando: olha, a gente vê cada coisa no Arco da Velha. Mas visita o lar de cada um, levando ajuda, levando auxílio. E às vezes a gente passa a semana inteira sem nem lembrar da casa espírita, sem nem lembrar da atividade no movimento espírita, e estão lá trabalhando de forma incansável. Mas, apesar disso, não podemos subestimar a importância do nosso trabalho como espíritos encarnados para o desenrolar positivo das atividades da casa espírita. Somos fundamentais. Da mesma forma que os amigos espirituais são fundamentais, o nosso trabalho também é fundamental, importantíssimo. Afinal de contas, se não fosse alguém para organizar as cadeiras, para limpar o salão, as cadeiras estariam bagunçadas, o salão estaria sujo. Temos que fazer a nossa parte também. Em que medida estamos ajudando? Em que medidas estamos contribuindo para a casa espírita? Estamos ajudando nas tarefas, dando um pouco de atenção, um pouco de nosso tempo? Em que medida? E aí encontramos mais uma vez o exemplo de Antônio de Pádua, aquele homem que tentou resgatar a essência do ensinamento do Cristo, trazendo para a vivência do dia a dia o que Jesus havia ensinado. E aí nós vamos caminhando para tentar seguir também os exemplos do Cristo, porque afinal de contas é o espírito mais evoluído que já esteve na Terra, aquele que deve ser o modelo e guia. Mas às vezes bate um desânimo e a gente fala: nossa, como Cristo a gente não consegue ser. É claro, não vamos conseguir de uma hora para outra, como nos disse a passagem de hoje, mas temos que tentar, temos que nos esforçar. Como Cristo não conseguiríamos ser, podemos imaginar. E aí a gente olha para os exemplos, tantos exemplos que existem
E hoje estamos falando de um deles, Antônio de Pádua. E a gente vê que é possível sim. Ele conseguiu, porque nós não vamos conseguir. E vamos olhando e percebendo que é possível, de fato, vivenciarmos tudo isso. É possível promovermos essa transformação íntima e colocarmos em prática o amor. O amor que cobre a multidão de pecados. O amor que não quer saber do nosso passado. O amor que na realidade quer saber do nosso futuro. Se nós nos dispusermos a amar, conseguiremos superar os erros do passado e caminharemos rumo à nossa felicidade. Se nós nos dispusermos a amar, conseguiremos vencer as nossas imperfeições gradativamente, mas caminharemos para a nossa felicidade. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como amar ao próximo? Fazendo a Ele o que gostaríamos que nos fosse feito. É isso que Jesus fala, é isso que Jesus... São nessas duas máximas que Jesus resume toda a sua doutrina. E são essas duas máximas que foram seguidas por Antônio de Pádua e que nos serve aqui hoje apenas como um exemplo. Não como um santo, não como uma imagem, não como casamenteiro, não como poderoso médium, não. Como um exemplo, como uma demonstração de que nós podemos ser melhores, ser pessoas melhores, como uma demonstração de que a evolução está aí. Basta que nós sigamos essa trilha para conseguirmos desfrutar dos reflexos positivos que essa evolução nos trará. Que Jesus, que os nossos amigos espirituais, que Antônio de Pádua nos abençoe e que nós possamos colocar em prática essas lições trazidas pelo Evangelho e trazidas pela vida de Antônio de Pádua.